Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria hoje fazer uma apresentação, na verdade, né? Fazer uma crítica aos comunistas, se utilizando de marxistas, né? Para mostrar de que, às vezes, você fala, o que é o comunismo? Nós somos comunistas, nós somos marxistas. Pode significar para alguns que existe uma linha mestra, né? Das ideias de Marx, mas na prática não é isso que a gente vê. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu não vou me utilizar de nenhum. Eu posso até falar um pouco dos anarquistas, já que eu sou anarquista, né? Mas a ideia não é anarquista criticando os comunistas, né? Vai ser comunistas, marxistas, criticando outros marxistas, para a gente ver também de como eles querem mostrar a vez que existe, sei lá, entre eles algum tipo de linha mestra, né? E, sinceramente, eu vejo bastante conflitos, né, acontecendo, né, na construção das ideias, inclusive. Beleza? Então vamos lá no vídeo que a gente tem aqui no Inteligência Limitada. Espera aí. Natural do ser humano ser totalmente igual ao outro, a gente tem uma necessidade de ser diferente, de ter coisas diferentes, de ter sonhos diferentes, de querer ser livre nesse negócio, ou é uma coisa possível, ou é utópico realmente? Não, todo mundo é igual, todo mundo. Então, eu acho que uma questão central para a gente poder desmistificar é que nunca o Marx e o Engels vão defender que as pessoas tenham ou sejam iguais. Porque não são. Não, e aí eu vou falar uma coisa, e eu dou até referência. Na crítica do programa de Gotha, o Marx ele toca nesse ponto da igualdade. Gotha ou Gotham? Gotha. Esse é o programa de Gotha era a unificação de dois partidos sociais-democratas da Alemanha, e o Marx lê o programa e critica esse programa, e ele fala de igualdade. Ele fala, o horizonte da igualdade é um horizonte falso. Por quê? Nós aqui temos necessidades diferentes. Total. Né? Todo mundo tem. E nós três temos necessidades diferentes de um idoso, Claro. de um cadeirante, de uma criança. Então, se nós distribuirmos a riqueza igualmente, isso gera desigualdade. Por quê? Porque eu preciso de menos do que um idoso. Claro. Só que se a gente distribuir desigual, aí é desigual. Então não é igual. Então. A igualdade é um paradoxo. O Marx nunca defendeu a igualdade. Nunca defendeu. E aí, como se sai disso? Mas não se sai, porque o nosso objetivo não é a igualdade. E qual é o objetivo? Que as pessoas tenham vidas dignas a emancipação do trabalho da classe. delas. Bem, então vamos lá. Primeiro, ele está falando, né, do programa de Gotha, do Marx. Ele fala que são dois partidos. São dois partidos, inclusive, um se considerava marxista, apesar de o Marx criticar, e o outro era lassaliano. Então, esse livro é bem interessante porque tem um excerto nesse livro, na publicação da Boitempo, na qual o Marx faz várias críticas ao Bakunin, né? Ao livro do Bakunin, Estatismo e Anarquia. Ele faz várias críticas, né? Ele tenta demonstrar os vários equívocos que o Bakunin possa ter, entendeu? Mas não é fruto aqui desse vídeo, beleza? Então, só para entender, então, é nesse livro que o Marx diz, por isso eu não sou marxista. É nesse livro, porque ele vai ficar muito incomodado com o que vai fazer o Partido Social Democrata, que naquele momento, né, não se chamava marxista, porque ainda estava nesse processo, né, mas que tinha, entre outros caras, o Willy Liebknecht, que era pai do Karl Liebknecht, que vai ser um dos principais aí, né, ideólogos do partido, depois do Partido Comunista, dos espartaquistas, assim por diante. Então, o William Liebknecht é um dos caras que está tentando o quê? Junto com os lassalianos, criar uma organização. Beleza? Aí ele diz lá que o Marx não fala de igualdade, que a ideia principal é distribuir a riqueza. Se você distribuir a riqueza, obviamente, as pessoas, né, vão ter dinheiro dividido, o cadeirante vai ter muito mais necessidade que um idoso e que uma pessoa que não seja nem idosa nem cadeirante, enfim. Então ele está tentando explicar por aí, ok? Mas a gente pode pensar, né, de que partindo dos anarcocomunistas, por exemplo, eu acho que a ideia principal aí não é pegar o dinheiro e distribuir, entendeu? Pode ser que ele falou lá na hora, né, enfim, porque veio na cabeça dele, mas a ideia é de que a riqueza da sociedade não vai lá, alguém vai ficar distribuindo a riqueza, né? Mas é aquela máxima que o Kropotkin vai, né, dizer que é, né, de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades, entendeu? Eu acho que não é distribuir, mas a pessoa doa para a sociedade a partir das suas possibilidades e ela vai pegar da sociedade, né, daquela produção
da sociedade a partir das suas necessidades, beleza? Então, sempre vai ter desigualdade, mas eu acho que a questão da desigualdade aí, que, por exemplo, o Kropotkin está propondo, né, essa desigualdade não se dá no campo necessariamente econômico. Por quê? Porque as pessoas, obviamente, né, se elas conseguem suprir as suas necessidades, eu acho que é isso que importa, né? Beleza? O capitalismo, qual que é o sentido da riqueza? É você acumular riqueza. Não faz sentido você falar, então vamos acumular riqueza. Bem, leve-se em consideração que na sociedade comunista, né, final, eu imagino, né, na cabeça dele, e na anarquista, como o Kropotkin estava pensando, você não tem moeda. Então não tem como acumular. Beleza? Mas aí o outro chega e fala assim, porque a questão do trabalho ele vai ser digno. Então ele parte do princípio de que o trabalho, né, é uma coisa da ontologia humana. O ser humano trabalha porque é uma necessidade humana trabalhar, como é uma necessidade humana procriar, uma necessidade humana comer, dormir e assim por diante. Mas nem todos os marxistas acreditam nisso, a começar por um dos primeiros, né, que era proudhoniano e que depois virou marxista, que é o Paul Lafargue, o genro do Marx. Então ele escreve um livro Direito à Preguiça. Ele vai, o Marx vai ficar puto da vida com ele por causa disso, entendeu? Mas se a gente for pegar mais recentemente essa questão da ontologia do trabalho, né? Que o trabalho é algo inerente ao ser humano, ele só precisa ter um trabalho digno para viver melhor. O problema é que é o capitalismo que faz o trabalho ser desse jeito. Não é, né? Vamos dizer assim, todos os marxistas acreditam nisso, ok? Por exemplo, mais recentemente, aí na década de 90, né? Ele morreu recentemente, assim, acho que faz uns 10 anos, mais ou menos, né? Que é o Robert Kurz, que é bem legal, é um marxista super importante, não era um academicista, né? Ele trabalhava de entregar leite. Robert Kurz, ele trabalhava de entregador de leite na Alemanha e fez vários livros teóricos marxistas que um grupo super importante, que é o grupo Crises, ok? Que hoje parece que se dividiu, tem outro grupo chamado Exit, né? Que faz uma crítica a essa ontologia do trabalho a partir do próprio Marx. Essa ideia do trabalho, o trabalho vai ser dignificador, porque nessa sociedade social... Não é bem assim. Entendeu? Nem todos os marxistas acreditam nisso. Então, seria legal até a gente pensar sobre isso, né? Para mostrar de que existe uma pluralidade no pensamento marxista com relação ao trabalho. Existe uma gama de marxistas que acreditam, né, no que ele acabou de falar, nessa questão do trabalho digno. É possível isso, mas tem outros que acham que não. Né? Trabalho digno, essa questão da ontologia. Se vocês quiserem, Lukács é um dos principais. Ele tem um livro sobre dois, quer dizer, um livro grande, né? Chama Ontologia do Ser Social, que é gigante esse livro, ok? Seria legal dar uma olhada, beleza? Aí vamos continuar. Mas não é uma coisa etérea, uma coisa que você não consegue medir. Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua? Cada um vai querer puxar mais para você, defender os seus, defender a sua família. Eu preciso de mais, ó. Então, não é suficiente para mim. Essa lógica... Não, mas é suficiente. Quem define o que é suficiente? Então, que essa lógica da gente se entender enquanto sujeitos atomizados em nossas famílias é uma lógica burguesa. É uma lógica da sociedade burguesa. Então, a gente não se entende enquanto coletividade, mas se entende enquanto indivíduo. É o contrário? Não, o Marx e o Engels vão definir que essa perspectiva de compreensão da realidade do mundo é uma perspectiva burguesa. Não, mas ele defende que a gente tem que se entender como indivíduo ou como uma sociedade? Não, ele não defende nenhum dos dois, porque ele não cria uma regra que a gente tem que. Ele analisa. É interessante como ele, né, é bem esperto, né? Porque ele percebe que o outro está se enrolando, ele vai lá e pimba, entendeu? Porque, na verdade, né, o menino estava se enrolando o outro. Ele vai lá e pum, entendeu? Para tentar... Olha, não é bem assim. O Marx não fala nisso nem aqui. Não, o Marx fala assim. Você está entendendo? O Marx fala bastante coisas. Né? Você pode até discordar. Não há problema nenhum. Mas ele fala bastante coisas, entendeu? A questão que está levantando aí é a seguinte. O que o Vilela está dizendo. Quer dizer, então, que o coletivo vai decidir sobre o indivíduo? Não é bem assim. Não é bem assim, não. Lógico que é assim. O marxismo pensa desse jeito. O coletivo decide sobre o indivíduo. Essa é a questão que os anarquistas, desde o início, vão questionar os marxistas, entendeu? Principalmente o Marx, né? A começar pelo Proudhon e depois pelo Bakunin. Por isso que, então, o Proudhon contra o Bakunin não se chamam de comunistas. Por que eles não se chamam? Porque lá, desde o Manifesto Comunista, eles têm críticas a esse tipo de ideia.
de que o coletivo manda no indivíduo. Por isso que eu até acho estranho quando anarquistas acreditam nisso. Você tá entendendo? Eu acho muito estranho, mas não é um problema meu, né? Estou discutindo aqui esse vídeo. Mas é evidente que quando você pensa o coletivo contra o indivíduo, você está pensando o quê? Numa sociedade que esvazia o indivíduo. Porque aí o que vai acontecer? Existem alguns indivíduos capazes, intelectuais, que vão decidir pela maioria. Ok? E aí, porque eles são sábios, científicos, eles estudaram muito Marx, está entendendo? Eles podem dizer o que a sociedade tem ou não que fazer com relação à riqueza. E é isso que o Bakunin, no livro, na carta que ele manda ao jornal lá, Liberté, ele questiona o Marx, o Estado Popular do senhor Marx. Ok? Essa ideia do coletivo, né? Esmagar o indivíduo. Beleza? Então existe isso. Ele tentou passar um pano aí, porque o menino está se perdendo. O outro ele tentou, não, peraí, não é bem assim. Mas vamos continuar. A realidade. E é esse mesmo argumento de falar, o ser humano é naturalmente individualista, a gente pode jogar esse argumento contra ele próprio. Por quê? A gente pode argumentar que o ser humano é naturalmente coletivista. Por quê? Porque só os seres humanos que se organizaram coletivamente conseguiram sobreviver. Então, essa lógica de natureza humana, ela age contra ela própria. Não, mas eu tô falando na parte de sobrevivência, a gente é individualista. Não é. Então, esse é o meu argumento. Não é? Não, porque nas sociedades humanas que reinava a lógica individualista, elas não conseguiam durar Mas, por muito exemplo, tempo. na pandemia, numa guerra, você sente que, cara, entre você e eu vou matar você para eu sobreviver, sabe? Mas é pensar que essa é uma situação de exceção social. Exato. Né? Sim. Mas não... Mas mesmo numa situação de exceção aconteceu isso. Na pandemia não vem ninguém se matando. Pelo contrário, o que eu vi é as pessoas tentando achar soluções para o problema. Ah, uma casa de exceção. Não é exceção. Na pandemia, a maior prova de que não acontece isso, as pessoas se unem. Agora, não tem individualismo? Lógico que tem. Ah, o individualismo é o burguês que criou na cabeça das pessoas. Cara, sinto muito. É uma visão, você está entendendo, da realidade. Né? Você pode achar que não é bem assim. Você pode ir lá pegar, sei lá, um livro do David Graeber, por exemplo, ele vai lá 20, 25 anos atrás, ele mostra que existiam sociedades mais coletivistas, sociedades mais individualistas, que tinham mais hierarquia. Ele fala que, inclusive, num dado momento, que era uma coisa verdadeiramente carnavalesca, porque era muito plural. Essa ideia de ter uma coisa só é uma invenção, entre aspas, de que alguns comunistas não têm, e até alguns anarquistas, né? Acham que um dia pode ter tudo igual. Mas isso nunca aconteceu na humanidade, esse é o tema do livro do David Graeber. Você está entendendo? Porque ele fala essa questão carnavalesca do mundo. Tipo, do jeito que o mundo é hoje, como é que o mundo é hoje? Hoje eu estou aqui conversando com vocês na internet, mas, por exemplo, tem tribos indígenas, seja no Brasil, lá na Papua Nova Guiné, que estão fazendo outra coisa. Por quê? Porque existem comportamentos completamente diferentes, religiões completamente diferentes, níveis de sociabilidade completamente diferentes, porque o ser humano não é igual em todo lugar. Não é porque ele é ser humano que ele é uma coisinha que você vai conseguir moldar ela. Isso não existe. Mas vamos continuar o vídeo. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Não, claro, tem exemplos de... E a gente defende eu vou dar um outro exemplo real também, né? Uma das coisas que as experiências socialistas tentaram fazer e fizeram com muita competência foi expandir pra caramba o sistema educacional. Claro. Sabe? Porque aí, com uma educação de ponta e qualidade, a gente consegue fazer esse tipo de reflexão a respeito da realidade material com muito mais qualificação. E isso foi uma das coisas que a União Soviética tinha um sistema educacional bastante arrojado, bastante desenvolvido, e as outras experiências socialistas focaram no mesmo, porque eles acreditavam justamente que a própria educação da população ia conseguir elevar a nossa consciência a ponto da gente conseguir manter a experiência revolucionária, né? Bem, aí, pessoal, para fechar, né, essa discussão aqui, experiência educacional socialista na União Soviética. Eu não sei se foi a mesma. Não começou pelo Stalin. Pistrac foi um dos principais teóricos da educação, junto com a Krupskaya, junto com o Lunachenko, você está entendendo? Né? São vários caras. Depois teve outros, Makarenko, que pensaram a educação no processo revolucionário. Agora a questão é, por que vingou essa que ele acabou de falar? Porque o Stalin mandou matar a maior parte dos caras
que não acreditavam naquela educação, que ele acreditava, que era uma educação muito parecida, inclusive, que tinha no Ocidente. Agora, se você quer entender como era a educação no início da Revolução Russa, você tem que ler Pistrak. Inclusive, pouquíssimo falado. Ninguém quase fala do Pistrak. Ele foi morto em 1937, dentro dos expurgos do Stalin. E ele tem um capítulo nesse livro que se chama A Auto-Organização dos Alunos. Se você ler, é muito parecido com o que os anarquistas falavam lá em 1910, em 1912. Muito parecido. Inclusive, se eu não me engano, a primeira edição desse livro tem um prefácio do Maurício Strattenberg, comentando sobre isso, entendeu? O Pistrak, por que ele foi deixado de lado? Porque ele não queria uma educação massificada, como eles querem. Como os comunistas, marxistas-leninistas, como se chamam aí, entendeu? Eles querem. Então, o que eu quero dizer com isso? Dá para você questionar essa ideia que eles trazem pelos próprios marxistas. Você não precisa ser anarquista, liberal, conservador. Então, por exemplo, para discutir a ideia de distribuição da riqueza. Essa é uma questão, você está entendendo? Que da forma que eles estão falando, parece que você pega a riqueza, é tudo moeda, você divide para as pessoas e aí vão ver que dá. Não é bem assim. A ideia dos primeiros, né, principalmente dos comunistas, como vão ser lá o Kropotkin, existiam outros, não podemos esquecer isso, né, na Primeira Internacional, beleza? É uma ideia de você o quê? De você ter acesso à riqueza. Não que você vai ter um pedaço da riqueza para você e você faz o que você quiser com ela. Você tem acesso à riqueza. Essa riqueza que é social, você tem acesso a ela, mas ela nunca vai ser sua. Ela sempre é social. Por isso você não divide a riqueza. Você pega a riqueza e divide entre as pessoas. Você não faz isso. Você tem acesso. Por quê? Porque, obviamente, a necessidade de um é diferente da de outro. Beleza? E é por isso que o lema que o Kropotkin usa é esse. De cada um segundo as suas possibilidades. A cada um segundo as suas necessidades. Por que ele fala isso? Porque isso é diferente do que falar, por exemplo, entendeu? Os coletivistas, que diziam o quê? A cada um segundo o seu trabalho. Por isso que surge a ideia de cupom de trabalho, que é o quê? Você trabalha mais, você tem mais cupom, você tem mais acesso à riqueza. Você trabalha menos, você tem menos cupom, você tem menos acesso à riqueza. E aí você poderia cair o quê? Nisso. Uma pessoa que é cadeirante, ela vai trabalhar menos, vai ter menos acesso. Um senhor de idade ou uma senhora vai ter, né, pela própria condição, às vezes, que ela tem, ela vai ter mais dificuldade de dar alguma coisa para a sociedade, ela recebe menos. Para resolver isso, no campo do anarquismo, o Kropotkin tem essa proposta que se chama anarcocomunismo, justamente por isso. Por isso que não é a mesma coisa que o Bakunin fala, você está entendendo? Ele está tentando avançar nessa questão econômica, beleza? Na questão do trabalho, então tem que ficar claro, nem todos os marxistas acreditam no trabalho digno, você está entendendo? Pelo contrário, eles acham que o trabalho não é do humano. Essa coisa do homem trabalhar, papapá, porque isso também é feito pelo Marx, né? Se você pegar lá no livro dele... Na verdade, não é nem um livro que ele publicou, né? Eles acharam esses escritos, foi publicado em 1932, depois, inclusive, que o Lukács tinha produzido esse livro que eu te falei, da consciência do ser social, ok? Que é o manifesto escrito, estou confundindo. Escritos filosóficos do Marx. Depois eu tenho ele aqui, depois eu preciso pegar para ver o nome direitinho, mas eu vou ver se eu lembro até o final. Você entende? Lá ele vai fazer uma diferenciação do quê? Do humano da abelha. Ele vai falar o quê? Quem produz trabalho apenas é humano. E a abelha não trabalha, ela produz atividade. Por quê? Porque o humano, quando vai fazer uma cadeira, ele primeiro pensa na cadeira, depois ele faz a cadeira. A abelha é tudo instintivo. Tá entendendo? Então é por isso que o Marx ele vai tentar trazer essa ideia do trabalho como algo humano, né? O Marx acredita que o homem transforma a natureza pelo trabalho. É isso que diferencia o homem moderno, né, dos primeiros hominídeos para ele, entendeu? Não é à toa que depois o próprio Engels vai fazer um livro sobre isso, né? Enfim. Então, o Marx fala isso, beleza? Mas tem marxistas que vão pegar outras falas do Marx, porque o Marx é um ser humano complexo, ele fala algumas coisas em períodos, depois ele pode mudar um pouco, enfim, um ser humano é assim, né? Não vai ser um Marx diferente. E aí eles acham o quê? Que esse Marx do trabalho
é uma forçação de barra do leninismo, ok? Que acha que o trabalho, papapá, tem que trabalhar, não sei o quê. Então eles vão questionar isso. Um dos principais caras que eu me lembro agora de cabeça é o Robert Kurz, que não foi um cara de universidade, como eu estava dizendo, ele entregava leite na Alemanha, ok? Mas é um cara super intelectualizado, muito interessante os livros dele, foi publicados aqui no Brasil, acho que todos os livros dele, se eu não me engano, ok? É um cara bem legal, né? Depois, como eu disse, ele criou esse grupo Crises, que eu não sei se ainda existe, como o nome Crise, eu sei que depois surgiu o Exit, enfim, inclusive, até tem um cara chamado Anselmo Iappi, né? Que eu já vi na internet, e ele tem uma biografia do Debord, ele é desse grupo Crises, ok? É um alemão, né? Que é do grupo Crises. Beleza? Então eles também discordam. E aí, por fim, essa questão da educação. A educação socialista não é educação necessariamente stalinista. O que o Stalin fez com a educação é voltar aos parâmetros anteriores. Você está entendendo? Ele vai questionar muito essa educação que se tinha na década de 20, feita, entre outros, pelo Pistrac. Então você pode pegar Pistrac, que é um marxista, e eu não duvido até marxista-leninista, porque ele foi um dos primeiros apoiadores da Revolução Russa, e nesse livro aqui, ele tem outro, né? Fundamentos da Escola Comuna, bem legal também, você está entendendo? Bem interessante, que foram publicados todos pela Expressão Popular e que me parece o Pistrac ainda é muito utilizado nas escolas do MST, ok? Mas, enfim, ele foi meio que deixado de lado, caiu no ostracismo. Só depois recuperaram ele, como eu disse, a edição anterior a essa tinha lá um prefácio, um pós-fácio, uma introdução do Maurício Trachtenberg, comentando sobre isso, entendeu? Esse apagamento que fizeram com o Pistrac. Ou seja, então dá para você questionar os comunistas se utilizando de marxistas, entendeu? Por quê? Porque o que eles falam não é o que o Marx falou. Eles querem dar uma ideia de que existe um Marx oficial. Isso foi feito desde lá de 1920 e pouco, quando surgiu o Instituto Marxismo-Leninismo, entendeu? Lá na União Soviética. Então, quando vocês pegam os livros traduzidos por eles, você está entendendo? Aqui no Brasil, inclusive, aqui no Brasil, né? Foi muito traduzido pela editora Alfa Ômega. E em Portugal, pela editora Avante. Quem que fazia isso? Era o Partido Comunista da União Soviética. Ele pegava, traduzia para diversas línguas, né? Ou dava dinheiro para esses países para traduzir, e aí ficou o quê? Esse marxismo oficial, que eles querem levar à frente, você tá entendendo? Existe um tipo de marxismo que é um deles, que esse é o marxismo oficial, que não é necessariamente verdade, porque você tem outros marxistas leninistas, é o caso do Pistrac, não leninistas, eu imagino o caso do Robert Kurz, Paul Lafargue, muito menos, porque nem conheceu o Lenin, evidente, ok? Mas que também são marxistas, você não pode fazer de conta que eles não existiram e que, principalmente, eles não dão uma opinião contrária àquelas que eles estão colocando aí, entendeu? Tipo, na questão do trabalho, não é a mesma, eles vão divergir muito. Na questão da educação, também, ok? Então é isso daí, pessoal. Um abraço a todos e todas.